Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao podcast do IANAM. Você pode. Para quem ainda não nos conhece, o IANAM é o Instituto Amigos do Nanai. Ao longo dos nossos episódios, você vai poder conhecer mais sobre o IANAM, sobre nossa missão, visão, valor e tudo que move esse projeto. Hoje, a gente tem uma convidada muito especial, Cláudia Vecina Stacco. A Claudinha, como a gente carinhosamente chama ela, é arquiteta, urbanista, com mais de 11 anos de experiência na hotelaria. Ao longo dessa trajetória, passou por diferentes áreas da hotelaria, o que trouxe para ela uma visão estratégica integrada à experiência do hóspede. É especialista em liderança e inovação pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Tem uma paixão clara pela criatividade, pelo desenvolvimento de soluções que elevam os padrões de excelência. Atualmente, atua como gerente de qualidade, produto e inovação do Grupo Nanai e contribui como professora no IANAM, compartilhando conhecimento, ajudando a formar novos talentos e trazendo futuro para a hospitalidade. Claudinha, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, gente. É um prazer estar aqui, né, com a equipe do IANAM, do Nanai, para falar um pouquinho sobre esse projeto aí. Coisa boa. Claudinha, é muito bom ter você com a gente. Para começar o bate-papo da gente, conta pra gente como foi a sua entrada no projeto, o que é que você lembra lá do comecinho, da ideia junto com o time do Nanai. Então, né, lá no começo eu lembro que veio esse desejo da diretoria de iniciar e a gente precisava muito ali do apoio da equipe mesmo, né? O Nanai, então, só tinha 2 hotéis, né? E a gente precisava muito da equipe de Muro Alto. Então, eu fui chamada ali junto com o Paulo, né, que hoje é o nosso diretor de operações, junto com a equipe do marketing, e para poder ajudar ali a elaborar com o pessoal do JET também, que é a gestão de talentos estratégicos, e a gente entendeu que ia precisar muito ali da colaboração da equipe do Hotel de Muro Alto, e assim foi feito para que a gente conseguisse dar esse pontapé no IANAM, lá na comunidade de Nossa Senhora do Ó. Que legal. E Claudinha, você também atua como professora lá no IANAM. Como é essa experiência para você e o que é que você busca levar para os alunos? Essa experiência, para mim, é muito gratificante, né? Eu faço questão de sempre tentar reservar essa data para poder cumprir esse compromisso, né? Manuel sabe muito bem que ele ajuda a gente lá. Quando não dá a data, a gente muda, né, Manuel? Isso. Mas a gente... eu gosto muito porque a educação, para mim, é um fator assim, fundamental na minha vida. Se não fosse a educação, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês, né? Então, para mim, é muito gratificante quando eu chego ali e vejo aqueles 10, 12 jovens indo buscar o conhecimento, né? Que eu me vejo neles. Então, faz eu relembrar um pouquinho da minha história. É sempre bom a gente retornar ao passado, né? Revisitar pontos do nosso início. Mas tem uma coisa que é muito interessante. O nosso diretor, Paulo, ele diz que Claudinha é a gerente de ideias, por ser muito criativa. E Claudinha, tu consegue levar essa criatividade também para a sala de aula? Me conta um pouquinho. Sim, né? O público, né, que a gente tem é um público bem jovem, que é a geração Z ali, de 17 a 20 e poucos anos, e a gente sabe que é difícil manter a atenção, né? São pessoas que já nasceram conectadas. Então, eu tento deixar essa aula, né, que é a história da hotelaria, de uma forma bem criativa e que eles possam participar também e sempre tentando colocar assuntos que estão ligados a eles. Um exemplo é quando a gente vai falar da hotelaria clássica, né? E aí a gente fala do Copacabana Palace. E aí a gente lembra da história que, né, recentemente uma novela foi gravada lá e rapidamente eles se conectam com isso. Então, a gente consegue trazer eles para o assunto, né? Fazer com que eles compreendam e internalizem aquilo. E é sempre muito legal também, a gente leva jogos, né? Para poder gravar ali algumas coisas importantes, né? Alguns assuntos importantes da aula, mas eu tento sempre deixar o mais leve possível
e também criativo, né? Que é o que eu gosto. Nas suas aulas, além do conhecimento técnico sobre hotelaria e hospitalidade, você fala sobre look and feel. Você poderia explicar pra gente esse conceito? O look and feel, né, eu aprendi no Nanai. Apesar de ser arquiteto, eu aprendi no Nanai. Que é um tema que é muito sério no Nanai, que é o look and feel. Que, na verdade, né, quando a gente traduz para o português, é o olhe e sinta. É o visual, né? Quando a gente fala da arquitetura de alto padrão, arquitetura de luxo, quando a gente identifica algo que seja ali uma composição bela, a gente está falando do look and feel. Mas não é só isso. O look and feel no Nanai, ele vai muito além disso. É tudo que faz com que o hóspede se sinta bem e faça com que ele reconheça, né, que o valor ali que ele gastou foi bem gasto. A gente recentemente até realmente traduziu isso para ser a filosofia do Nanai, que é o olhar e sentir. E hoje a gente treina todos os colaboradores nesse olhe e sinta. O olhe é o visual, tudo tem que estar perfeito, impecável. E o sentir são as pessoas, que é o verdadeiro valor do Nanai, que é cuidar de gente, né? Nossa, que legal. E se passam também lá no Yanam vários alunos. Depois que termina as aulas, vocês mantêm algum contato, trocam Instagram, faz alguma coisa? Olha, eu sempre deixo lá o Instagram para eles, tem os vários lá na minha rede social. Falo muito para eles do LinkedIn também, eu tento despertar sempre isso neles, deles estarem ali conectados nessa rede para futuro profissional, né? Então, eu sempre deixo essa missão para eles. Quem não tem, criar o LinkedIn. Porque você pode se conectar com alguém que você admira, com as melhores empresas para se trabalhar, né? E tá ali vendo as oportunidades que surgem no mercado de hotelaria. Então, tem alguns desde lá da primeira turma que eu tenho, que eu vejo hoje eles lá no Instagram, sigo eles. Acompanhando lá, né? Olhando os stories. Sim. Legal demais. E falando sobre transformação, qual a transformação que você mais gosta de observar ali nos alunos? Como eu falei da educação, né? A educação, eu acho que só deles estarem ali já é um diferencial já. Eu venho de uma família também humilde, meus pais eram pessoas muito humildes e investiram tudo que eles, né, podiam para poder eu ter essa formação que eu tenho hoje. Então, eu vejo quando aqueles jovens estão ali, eu tento inspirar eles com essa história, né, e ver... E a gente já vê, né? Porque a gente tem alguns lá no Nanai, então a gente tem um contato direto, essa transformação. E outros também que estão indo para outros hotéis, outros lugares. Então, eu vejo... Sempre tem um ali que o olho brilha. Quando você vê que você está falando ali de história da hotelaria, você vê, aquele ali foi picado pelo mosquitinho da hotelaria. Que legal. Claudinha, são mais de 11 anos aí de experiência na área de hotelaria. Mas, visualizando hoje, quais são os maiores desafios que você observa quando você dá aula para essa faixa etária, para essa juventude? Eu acho que hoje o maior desafio mesmo é a atenção, né? É você conseguir a atenção e sensibilizar eles para esse desafio que é a hotelaria, mas que é uma grande oportunidade. Então, fazer com que o jovem que está ali, ele entenda isso. Que quando ele entra dentro desse projeto, ele está tendo uma oportunidade de transformação na vida dele. Porque a hotelaria, ela faz isso. A gente pode olhar para milhares de hotéis, milhares de redes hoteleiras, e a gente vê pessoas que entraram como steward, que são os meninos que cuidam ali da lavagem da louça, pessoas que entraram como recepção e chegaram a CEOs, a diretores. Nosso próprio diretor de operação começou na recepção e tem histórias de até presidentes. Então, isso que eu tento despertar neles ali, ajudar eles a terem essa visão de futuro, que realmente isso pode transformar a vida deles de um jeito que eles nem imaginam. Claudinha, e agora eu quero fazer uma pergunta que eu acho que vai pegar um pouco mais de dentro, sabe? Com todos esses anos e atuando na hotelaria, o que é que ainda te motiva? Depois de tantos anos na área,
o que é que te motiva a continuar ensinando e aprendendo? O que motiva, eu acho que é gostar das pessoas, né? E realmente entender que isso é uma missão de vida. Eu acho que hoje eu sou hoteleira, né? Por causa desses anos aí de experiência e tal, esses 11 anos, mas eu acho que eu sempre fui. Como eu gosto de falar, da minha casa a visita sempre foi rei. Então, sempre teve aquilo da melhor louça, a melhor toalha, né? Dar a cama para avó, para a tia dormir. E quando eu entrei na hoteleria, eu lembro que a coisa que eu mais gostava de fazer ali é servir o cafezinho. Então, isso é inerente, uma coisa que foi passada, né? Pelos meus pais, meus avós, tios e tudo mais. Então, eu acho que isso que é o que toca, o que me motiva a continuar na hotelaria e também a transmitir esse amor que tem dentro dessa gestão ali, né, que a gente faz por trás, mas no final é só sobre pessoas. No final, é aquele hóspede que está ali, né, investindo o dinheiro dele para ter uma experiência. No caso do nosso hotel é de lazer, mas o que ele quer mesmo ali é o contato com as pessoas e essa missão a gente cumpre com excelência. Que coisa boa. Claudinha, eu queria pedir algo para você. Com tanta experiência e tantos momentos vividos, eu queria que você deixasse uma mensagem baseada na tua história de vida, na tua percepção sobre o mercado de trabalho, para as pessoas que estão assistindo a gente, para motivar eles. Eu acho que hoje a gente está falando muito do Yanã, que é um projeto voltado, né, para a hotelaria, mas eu acho que independente disso, é sobre conhecimento, né? Eu acho que as pessoas hoje, elas têm que entender que o conhecimento é o bem que você é seu, ninguém lhe tira. Então, não importa o que aconteça, o que é seu, o que você aprendeu, a experiência que você viveu, você vai levar com você até o último dia ali. Então, se você tiver a oportunidade, né, de seja onde for, de fazer seu trabalho, faça bem, faça de coração aberto, faça com gratidão, com humildade, e você não perde nada por isso. Eu acho que é um ciclo, né? É um ciclo virtuoso. Tudo volta para você. Então, quando a gente se coloca na posição de aprender, pode ter certeza que a gente só ganha. Então, acho que é isso. Ouçam, escutam, aprendam, que vai dar tudo certo. Obrigado, Claudinha. Foi um prazer te ouvir. E é bom a gente estar ali no Yanã e às vezes conversa alguma coisa na sala de aula, mas esse tempo que a gente passa aqui é muito precioso, porque Sim. A gente passa a conhecer mais sobre você, sobre a história de vida, sobre Yanã, sobre educação, sobre hotelaria, e isso é muito importante. Obrigado pela oportunidade de conversar, por ter essa boa conversa, e a gente encerrou o episódio de hoje. A gente quer agradecer a Claudinha, pela conversa, pela troca, e reforçando o convite para você que ainda não conhece o Yanã. Comece a seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @Instituto Yanã, também pelo YouTube. O nosso WhatsApp, o pessoal da edição vai colocar aqui na telinha, tá bom? E venham conhecer a gente, tá bom? Obrigado para todo mundo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.